Olá, meu nome é José Pedro Fittipaldi e eu vou compartilhar com você algumas noções que considero as mais importantes sobre o meio ambiente. Os cuidados com o meio ambiente podem impactar positivamente a sua empresa, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Nesse módulo, apresentamos as principais questões sobre o meio ambiente para novos empreendedores como você. Nessa unidade, nós vamos estudar 3 tópicos principais. Primeiramente, uma introdução aos principais temas da questão ambiental contemporânea: água, ar, solo, biodiversidade e meio ambiente urbano. Em seguida, nós vamos perpassar rapidamente os conceitos de desenvolvimento sustentável e economia verde. E, por fim, nós vamos tratar da importância disso para o pequeno e médio negócio, em termos de cumprimento legal, eficiência na produção e possibilidade de construção de marcas e produtos. Começando pelo início, vamos tratar primeiramente das definições. Uma das primeiras definições que o mundo conheceu sobre a questão ambiental, como nós a definimos hoje, foi trazida pela Conferência das Nações Unidas de Estocolmo, em 1972. Ela trata de um conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos em um prazo curto ou longo sobre os seres vivos e as atividades humanas. Essa definição foi reconstruída quando o Brasil legislou sobre essa matéria pela primeira vez em 1981, através da Política Nacional do Meio Ambiente. A nossa lei brasileira define hoje o meio ambiente como um conjunto de condições, leis e influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Uma definição mais sistêmica, que fala em interações entre os elementos de forma mais abrangente. Começaremos pela questão do solo. O solo tem relação direta com aquele conceito da geologia, da geografia física, da litosfera. É a esfera do planeta formada pelas rochas. Ele é a camada externa formada por intemperismo e por uma série de processos físicos e químicos. É efetivamente o substrato da vida na Terra, para toda a vida vegetal e a vida animal, portanto muito importante, muito delicado, e é um meio em que guarda grande relação com os ciclos das águas e de todos os nutrientes da vida na Terra. O solo é um meio profundamente alterado pelas ações humanas, por diversas razões. As cidades promovem cobertura e impermeabilização, alteram suas propriedades e alteram o papel do solo no ciclo da água, por exemplo. As atividades agropastoris reconfiguram a dinâmica de formação e funcionamento do solo de várias maneiras, complexas, com grandes utilidades para a vida humana e grandes impactos, principalmente quando isso não é feito seguindo as melhores técnicas. As atividades produtivas e comerciais, particularmente a indústria, boa parte do comércio também, podem causar efeitos na forma de poluição. São introduções de substâncias no meio solo que, não sendo naturais, provocam efeitos adversos. Por causa disso, é sempre necessário atentar a boas práticas de gestão. São muito particulares a cada tipo de atividade, a cada tipo de trabalho, mas são muito conhecidas e existem muitas técnicas para as diferentes atividades que permitem uma boa convivência, um bom uso, um uso sustentável. Nas atividades agropastoris, isso é diretamente impactante na forma como a produção é realizada. Na indústria, existe uma série de técnicas de condicionamento de construções e de manuseio de substâncias e de armazenamento que reduzem os impactos potencialmente negativos sobre o solo. Nas cidades, o planejamento territorial é muito importante para evitar efeitos negativos, ocupação de áreas que podem ter acidentes, escorregamentos e eventos negativos, enfim, prejudiciais para a vida das pessoas. E por conta disso, no conjunto de todas essas interações, existem uma série de regras, algumas voluntárias, outras vinculantes, que determinam as formas em que isso pode ser realizado. A água, igualmente importante, talvez até mais importante do que o solo, pois é efetivamente o líquido da vida, um solvente universal, é uma substância especialíssima para a nossa existência no planeta Terra. É um dos grandes temas do século XXI, a escassez hídrica vem sendo destacada como um dos assuntos mais importantes dessa nova era que se inicia agora. E tem grandes relações com o tema das mudanças climáticas,
recentemente, nos anos de 2014 e 2015, nós vimos no estado de São Paulo, vivemos um evento, uma anomalia climática muito severa, um período de estiagem atípico que causou grandes efeitos na vida das pessoas e das atividades econômicas. A água é muito importante para todas as atividades econômicas. Ela é importante para a pecuária, é importante para a indústria e é importante para as cidades e para a vida das pessoas. Importante ressaltar que o Brasil é uma terra de grandes disparidades regionais. Ao tempo em que no bioma Amazônia a água ocorre em abundância, algumas dos índices hídricos mais generosos do mundo, no sudeste do Brasil, onde vive a maior parte da população, isso não é exatamente assim. Nós temos já algum histórico de necessidade de boa gestão dos recursos hídricos para não ficarmos sem água. Por conta disso, as atividades humanas têm provocado grandes impactos nos recursos hídricos. São muito intensivas, fazem uso intensivo e têm sido objeto de uma degradação significativa. Nós vemos isso na região metropolitana de São Paulo, o que vem ensejando grandes respostas do poder público e das empresas também, dentro das quais estão os pequenos e médios negócios. As ações de gestão de recursos hídricos são cada vez mais importantes atualmente, pelo poder público na distribuição, tratamento e distribuição de água, pelas empresas no uso dos recursos hídricos eficiente, assim como pelas pessoas e cada um de nós nas nossas casas. Nós temos visto cada vez mais ações de conscientização dos usuários, sem as quais nós corremos um risco de viver novamente escassez de recursos hídricos na região metropolitana e no estado de São Paulo. Vamos falar um pouco do ar agora. O ar tem uma composição natural, voltando um pouco às aulas de química, de geografia. A atmosfera é formada por nitrogênio, oxigênio, alguns gases nobres, uma pequena quantidade de dióxido de carbono, que ocorre naturalmente. Porém, as atividades humanas alteram significativamente a composição da atmosfera, seja por processos de combustão, introdução de substâncias gasosas, também por processos industriais, na produção de energia, no transporte por veículos, pela indústria e etc. Seja pela suspensão de partículas, o que ocorre em muitos lugares, que degrada a qualidade do ar com impactos à saúde pública, e também por conta de uma série de modificações localizadas, são efeitos restritos a uma certa localidade que podem causar consequências muito negativas. Existe uma questão de qualidade do ar em que é necessário considerar os efeitos regionais, ocorre o transporte de poluentes, isso é particularmente verdadeiro para o caso do ozônio, que é o ozônio troposférico, que ocorre em baixa atmosfera, que é objeto de uma gestão ambiental bastante sofisticada, e há também efeitos globais, é o caso da introdução de gases de efeito estufa, em que é necessário considerar o planeta Terra como um todo para uma gestão eficaz relacionada a essa substância. A gestão da qualidade do ar é uma matéria bastante sofisticada que é abrangida por uma série de diplomas com diferentes focos e objetos. Um exemplo são os padrões técnicos para motores, que é o caso do Proconv, do Promote e de outras regulamentações. Padrões de emissões atmosféricas para as diferentes atividades, e nesse caso, as atividades que têm propensão à emissão dessas substâncias precisam atentar a isso. E também uma série de ações de monitoramento e controle da qualidade do ar que são realizadas pela CETESB aqui no estado de São Paulo. Um outro tópico que nós trataremos a partir de agora é a questão dos recursos naturais. E aqui é necessário fazer a diferenciação entre os recursos que são renováveis e aqueles que não são renováveis. E há um conceito muito interessante, principalmente na gestão daqueles que não são renováveis, que é o respeito à capacidade de suporte dos ecossistemas. No que diz respeito à questão dos recursos naturais, o principal tema é o tema da sobreexploração, da exploração além da capacidade de provimento desse recurso, que envolve também a eficiência no uso. Com relação a isso, é muito importante atentar à necessidade de recuperação das áreas de extração dos recursos naturais, especialmente no caso dos não renováveis.
Tudo isso vem sendo, recentemente, trazido para o âmbito das políticas públicas. Nós temos políticas públicas de resíduos muito sofisticadas e completas no Brasil e no estado de São Paulo atualmente. Uma ferramenta interessante para verificar esse consumo dos recursos pelas atividades e pela vida de cada um é a chamada pegada ecológica, que transforma tudo isso no cálculo de uma espécie de área, ou algo equivalente à área que seria necessária para produzir tudo aquilo que nós consumimos, para sustentar o nosso consumo. Então, é uma ferramenta que permite que nós saibamos o nosso impacto de forma bastante interessante. Um outro tema que vem sendo objeto de grandes discussões mundialmente é o tema da biodiversidade. E é um tema em que vivemos uma grande crise atualmente. Fala-se numa possibilidade de uma extinção em massa, como não se via há muito tempo na história natural do planeta Terra. O Brasil é um líder mundial no que diz respeito à temática da biodiversidade, por conta dos nossos biomas ditos mega biodiversos, Atlântica, Amazônia, e isso traz ao primeiro plano diversas questões, dentre as quais nós destacamos a questão do patrimônio genético e do potencial do uso dessa riqueza da biodiversidade para atividades econômicas. O tema da biodiversidade hoje se discute na forma de uma crise mundial. E essa crise é essencialmente provocada pela ampla degradação de hábitats que se observa nos últimos anos, nos últimos séculos. Também por uma exploração muito intensiva de recursos da biodiversidade. Isso levou a uma disciplina bastante sofisticada também das atividades que podem interferir nessa biodiversidade, o que é importante para os negócios. Essa disciplina ocorre primordialmente na forma da gestão das atividades exploradoras, que são as atividades que usam os recursos da biodiversidade diretamente, por exemplo, a atividade madeireira ou a pesca. Ela ocorre também quando há uma certa intercorrência de usos, em que um uso do solo pode interferir com a proteção da biodiversidade, por exemplo, no entorno de unidades de conservação, reservas e parques naturais. E é objeto de uma enorme legislação ambiental que tem como foco uma série de dispositivos para proteger as florestas, para proteger os diferentes biomas, como no caso da Lei da Mata Atlântica e da Lei do Cerrado. Por fim, nós trataremos do meio ambiente urbano, que tem relação direta com a vida de todas as pessoas e relação eventualmente mais direta com a vida dos negócios também. Ele é um tema diretamente relacionado com a questão da saúde, né? E aí quando se pensa a gestão ambiental, se pensa corretamente, é claro, em termos de custo-benefício. O que vale a pena pagarmos para obtermos determinados benefícios em termos de saúde, considerando que as atividades produtivas são muito importantes para a economia. No encontro de todos esses temas, é particularmente importante a temática da relação entre meio ambiente e a cidade, que é um local onde a maioria de nós vive e a maioria de nós trabalha, onde as atividades econômicas são mais intensivas. E aqui nós encontramos um quadro de poluição em muitos cenários, né? Poluição da água, poluição do ar, poluição do solo, necessitando respostas do poder público, dos negócios e da coletividade. Há também uma sensível degradação de áreas verdes, pela própria maneira como as cidades brasileiras se formaram e cresceram, e a velocidade com que elas cresceram sem atenção específica a esse aspecto. A gestão da interface entre meio ambiente e a cidade ocorre de formas muito variadas e sofisticadas também, envolve o tema do planejamento territorial, na forma dos planos diretores e de zoneamentos diversos, envolve a questão do gerenciamento de resíduos sólidos, que nós vimos há pouco, envolve a proteção de mananciais, em relação direta com a questão hídrica, que nós também vimos, envolve uma complexa legislação de proteção ambiental, que assume diversas formas, e também traz ao primeiro plano a importância da contribuição de todos. Não é uma agenda que depende somente do poder público. E nos nossos negócios e nas nossas vidas é importante que nós tenhamos consciência disso. Um último tema que vale a pena apontar é o das mudanças climáticas, que está essencialmente ligado à emissão dos chamados gases de efeito estufa, aqueles que promovem um aquecimento da atmosfera, como é o caso do dióxido de carbono,
que é emitido pelos nossos carros e uma série de outras fontes. Ele é um tema de abrangência global, como nós vimos, que deve ser governado nessa esfera e que traz grandes duas agendas que precisam ser bem compreendidas. Uma delas é a da mitigação, que envolve diminuir as causas do problema, essencialmente, e uma segunda é a da adaptação, que envolve nós nos adaptarmos às consequências das mudanças climáticas. Tem uma centralidade este tópico nas ações humanas, porque as ações que promovem a emissão dos chamados gases de efeito estufa são muito presentes na vida de todos. Envolve transporte, indústria, agropecuária, uso do solo, produção de energia, etc. E são os gases de efeito estufa, ou a maior parte deles, sequer, em tese, existe uma discussão complexa, podem ser propriamente comparados com os demais poluentes, somente no sentido de que, em muitos casos, eles são desejáveis nos processos, como é um processo de combustão, em que o dióxido de carbono é um produto natural da combustão, ele não é necessariamente um problema num processo de combustão, o que traz a necessidade de uma mudança mais paradigmática, mais completa. As respostas ocorrem também em múltiplos níveis. Em nível global, isso ocorre essencialmente através da Convenção Quadro das Nações Unidas. Há também o Acordo de Paris, recentemente firmado, com grandes novidades na resposta dos países às mudanças climáticas. Em nível nacional, há uma lei que traz a Política Nacional de Mudanças Climáticas. Em nível estadual, há uma lei também versando sobre esse tema, com relação àquilo que cabe ao Estado fazer, e diversas ações em âmbito municipal, assim como na esfera civil e em outras esferas. Colocando todos esses assuntos num mesmo molde, nós chegamos aos conceitos de desenvolvimento sustentável e economia verde, sobre os quais falaremos brevemente agora. O desenvolvimento sustentável vem sendo trabalhado há muitas décadas, pelo menos desde os anos 60 e 70. A definição clássica é trazida pelas Nações Unidas, que se refere a uma modalidade de desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Por conta disso, ela trata essencialmente da integração entre meio ambiente, economia e sociedade. E trata também de uma temática importante, que é a redução da pobreza e da desigualdade social. São temas discutidos de forma conjunta globalmente. No que diz respeito aos negócios, surge o conceito da sustentabilidade empresarial, que vai trazer à tona as ações que as empresas podem e devem fazer para promover o desenvolvimento sustentável. Temos uma série de organizações trabalhando nisso em nível global. É um tema que é objeto de grande interesse. Organizações não governamentais e uma série de entidades, seja da sociedade civil ou do meio empresarial. Atualmente, a atuação vem sendo estruturada em torno dos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pelas Nações Unidas, que são 17 objetivos e 169 metas específicas que devem ser atingidas pelos países como referencial para o desenvolvimento sustentável. A economia verde, por sua vez, é um conceito que se refere às formas produtivas naquilo que se relaciona com esse ditame da sustentabilidade. Foi definida pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente como uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz os riscos ambientais e a escassez ecológica, os problemas sobre os quais nós viemos falando antes. Ela é estruturada em torno das seguintes dimensões: do capital natural, que envolve a questão dos recursos naturais que nós tratamos há pouco, englobando agricultura, pesca, água e florestas, da energia e eficiência energética no uso dos recursos, o que traz ao primeiro plano a temática das energias renováveis, da manufatura, dos resíduos, das edificações, transporte, turismo e da questão urbana, e também uma série de mecanismos de apoio à transição, na forma de apoio técnico, financiamento, outros tópicos sobre os quais nós falaremos no futuro, nos próximos módulos.
E como isso se relaciona diretamente com o nosso negócio? O que isso tem diretamente a ver com a iniciativa de negócios de cada um de nós e de cada um de vocês? O primeiro grande motivo pelo qual os negócios devem atentar a todas essas questões ambientais e de sustentabilidade é porque muito disso é obrigatório. Então, trata-se da questão do cumprimento legal. É necessário atentar a isso para que se possa desenvolver um negócio, principalmente para aqueles que impactam mais diretamente esses temas. Um segundo motivo extremamente relevante é que a atuação bem pensada e bem estruturada é uma excelente forma de obter ganhos de eficiência. Isso é um tema que vem sendo atualmente definido como a gestão da sustentabilidade ou a sustentabilidade empresarial, que é uma maneira de diminuir custos e melhorar a eficiência, diminuir riscos e uma série de outros fatores que nós veremos em seguida. Por fim, que é objeto do nosso quarto módulo, é interessante atentar às possibilidades de melhorias para a imagem das empresas quando elas passam a prestar atenção na questão ambiental e da sustentabilidade. Aqui nós vamos tratar essencialmente da formação de marcas e do tema do marketing verde. Esse foi o conteúdo do nosso primeiro módulo. Muito obrigado e até a próxima!